Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre entrevistas de emprego, tá? Recebi uma pergunta que eu achei muito interessante que fala exatamente assim: até que ponto eu devo adaptar o meu discurso quando eu vou fazer uma conversa com a área de recursos humanos e quando eu vou conversar com o requisitante da vaga, ou seja, com o meu gestor direto? E gente, pasmem, tem diferença sim quando a gente fala de uma entrevista com a área de RH ou de uma entrevista com a área técnica. Então eu vou comentar um pouquinho mais para vocês hoje quando a gente fala de entrevista de emprego. Não é tudo igual, né? Como muitas pessoas acham. Quando a gente está falando com a área de recursos humanos, a gente já tem que se preparar com antecedência para, com certeza, aí, dependendo do entrevistador, falar um pouco mais, né, sobre as nossas questões comportamentais, sobre a nossa vida pessoal, os nossos hobbies, o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta tanto, né? Então, a entrevista com a área de RH, ela tem um viés muito mais comportamental. Não que ela não aborde questões técnicas. A área de RH, ela muitas vezes entende, né, essa demanda da área técnica, a demanda da área de negócio e vai para as entrevistas já com esse olhar, com esse enfoque, né? Então, muitas vezes acontece sim de dentro lá do processo seletivo, né, naquela conversa com o entrevistador, já abordar aí algumas questões técnicas. E muitas vezes essas questões técnicas elas já estão descritas na divulgação da vaga, né, no anúncio da posição. Lá a gente já vai conseguir ver aí o que a área requisitante está demandando para essa posição. Então a gente tem que ir já com essa preparação aí para que a gente consiga ter assertividade, tá? E quando a gente vai conversar com o gestor da área, muitas vezes a gente tem que entender, isso é bastante encorajador, que a gente já atende os pré-requisitos, né? Então, quando a gente envia o nosso currículo, quando nós somos chamados para entrevista, quando a gente está lá com a área de RH fazendo, né, todo o processo e depois de alguns dias a gente recebe o retorno e a gente passa para a entrevista com o gestor, já nos dá um empoderamento, né? E a gente já pode realmente entender que aqueles requisitos da posição a gente atende. Então, eu acho que isso é bastante positivo. E quando a gente está lá com o gestor da área, cabe a gente analisar o contexto, né, na qual a gente está inserido. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o gestor ele está conhecendo a gente e mais outros candidatos, até mesmo para que ele possa comparar com qual que ele gostaria de trabalhar, né? Então, às vezes o tempo desse entrevistador, desse gestor, está um pouco mais reduzido, ou outras vezes ele está com um tempo um pouco mais longo aí para dedicar, um tempo maior para ser dedicado na entrevista. Então a gente tem que ler esses sinais e adaptar aí a nossa conversa, a nossa comunicação para atender esse requisito, né, para que a gente consiga ter uma assertividade também. E muitas vezes esse gestor ele pode ser mais técnico, ou seja, ele vai querer saber sobre as suas entregas, os seus resultados, que tipos de programas que você tem habilidade, como que você executava determinada função. Então é importante que você esteja realmente com tudo aí na ponta da língua para não ficar aquele momento de não sei, não lembro, né? Uma outra dica também importante, caso esse gestor tenha um enfoque mais comportamental, é sempre trazer a sua competência aplicada à área de negócio, né? Porque afinal de contas, as nossas competências comportamentais nada mais são que facilitadores nesse processo de busca de resultado, né? Então é muito legal a gente trazer uma competência, mas em seguida já relatar o resultado que a gente conseguiu obter. Então vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala,
olha, eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Quando a gente fala comunicativa, se a gente não trouxer exemplos, fica muito solto, né? Então, é sempre legal a gente falar, olha, sou uma pessoa comunicativa, eu trazia novos negócios, eu não tenho dificuldade de pedir ajuda, de me relacionar, de entender o ponto de vista do outro, eu consigo me colocar sempre de uma forma respeitosa. Então, veja, nesse exemplo a gente traz a competência, mas a gente também traz aí a ação, né, que é o nosso resultado. Então, é sempre importante a gente saber se adaptar à entrevista, e tem sim diferença, claro, entre uma entrevista de RH e uma entrevista com a área técnica. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima!